Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the world thy hands. Graça e paz, igreja. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos nessa manhã de domingo para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando já há alguns domingos sobre o caráter do discípulo, modelando o caráter do discípulo de Jesus. E os dois últimos encontros, nós falamos sobre as características do discípulo de Jesus Cristo. E nós vimos até agora, a primeira característica é que o discípulo do Senhor, ele é ensinável, que tem a ver com a obediência e a disposição para aprender. No segundo encontro, nós falamos de uma outra marca, de um outro sinal, de uma outra característica do discípulo de Jesus Cristo, que é a flexibilidade, é a abertura para o novo. Essas marcas, essas características do discípulo, do ensino e da flexibilidade, são qualidades que o mundo reconhece e admira, mas não tem a disposição para praticá-las. E a outra marca que nós vamos estudar nesta manhã do discípulo de Jesus é a humildade. E para que nós possamos dar início, eu quero convidá-lo a abrir no Evangelho de Lucas. Todos os nossos encontros sobre o discípulo, sobre a marca do discípulo, estarão sempre no Evangelho de Lucas. E vamos abrir agora o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e seguintes. Leamos a palavra de Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, lhes disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã de domingo, o dia do Senhor, quando nós paramos com a nossa correria, com as nossas atividades, para nos voltar a nossa atenção, a nossa mente e o nosso coração para as coisas do teu reino. E nós suplicamos agora a assistência do teu Espírito Santo, que ele esteja aplicando a tua palavra aos nossos corações, moldando o nosso caráter conforme Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Irmãos, esta passagem que nós acabamos de ler e de ouvir, ela se encontra no Evangelho de Lucas. E aqui no Evangelho de Lucas é o Sermão da Montanha, quando o Senhor ele gasta um tempo para ensinar lições
preciosas para os seus discípulos. E aqui no Sermão da Montanha, a primeira parte, o Senhor fala das bem-aventuranças. E uma das qualidades que está aqui em destaque dos filhos de Deus é a humildade. Bem-aventurado os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, não deveria ser difícil para nós mesmos nos humilharmos quando nós podemos nos orgulhar? O ser humano e o cristão também, por que não? Ele tem uma dificuldade para se humilhar. Mas, irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa natureza, que é terrena, que ela é carnal, do que nós deveríamos nos orgulhar? Nada temos que não tenha vindo do Senhor. Nada podemos fazer que o próprio Deus tenha nos capacitado para tal. Então, irmãos, não deveria ser difícil para nós, como filhos de Deus, nos humilharmos. Porque nós, na verdade, nós não temos do que nos orgulhar. E se nós, irmãos, enquanto povo de Deus, buscarmos em viver em função das coisas materiais, em função da prosperidade financeira e social, se nós vivemos em função de viver atrás ou em busca de coisas materiais, como o sucesso, como a prosperidade, se nós vivermos de uma maneira obsessiva à procura dessas coisas, de títulos, diplomas, carros, casa, prazeres carnais ou qualquer outra coisa, nós seremos de pouco valor e pobres representantes do reino de Deus. Irmãos, isso não quer dizer que a pobreza, a fome, a dor, o sofrimento e a rejeição, isso não quer dizer que essas coisas são nossos objetivos da vida. É claro, irmãos, que nós devemos lutar por um padrão mínimo de sobrevivência, lutar pelo básico, lutar pelo essencial. Enfim, irmãos, uma vida normal, bonita, sadia, com bons relacionamentos, em primeiro lugar com Deus, depois com os familiares, com os da igreja e com os de fora. Por isso que é importante destacar essa qualidade do discípulo, da humildade, porque ela está relacionada com atitude de gratidão e também é uma capacidade dada por Deus para celebrarmos a vida em meio às lutas e adversidades que são promovidas muitas vezes pelo próprio Deus, para nos levar a essa atitude de humildade, sabendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e está no controle de todas as situações, por mais complicadas e severas que sejam. Irmãos, é por isso que os filhos de Deus não deveriam viver em função dessas coisas. Os filhos de Deus não deveriam viver em função dos seus interesses pessoais, egoístas, e muito menos viver em função dessas coisas. Nós, irmãos, que já fomos alcançados pela graça de Deus, nós não deveríamos viver em função de situações favoráveis, de posições, de status, de acordo com o que esse mundo corrupto e imoral tenta impor sobre nós, em especial sobre os filhos de Deus. Isso não significa, irmãos, que nós não devemos buscar uma qualificação técnica, profissional, que seja digna e de respeito diante da sociedade. A diferença, irmãos, ela está na motivação. A diferença com que a gente vive ou vive em função dessas coisas, ela está nas nossas atitudes, no nosso jeito de tentar alcançar essas coisas ou viver em função dessas conquistas, dessas coisas terrenas. Nós, irmãos, fomos alcançados por Deus
para vivermos numa outra dimensão, viver numa outra perspectiva. E nós, como filhos de Deus, discípulos do Senhor, nós temos que seguir o modelo de Jesus Cristo. E isso acontece quando nós nos submetemos totalmente a Deus e a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Quando nós vivemos nessa dimensão, nós recebemos, irmãos, a capacidade que vem pelo próprio Deus para trabalhar e para que nós possamos desenvolver, sabe, essa característica que todo discípulo do Senhor deveria buscar e desenvolver, que é a humildade. E a humildade é a terceira marca das nossas aulas. No primeiro encontro, nós falamos sobre que o discípulo tem que ser ensinável, tem que ser flexível. E hoje, a humildade que nós gostaríamos de destacar. Irmãos, os discípulos do Senhor, apesar de estarem no mundo, não deveriam aceitar ser aceitos pelo sistema mundano, seja ele ideológico, político, social, econômico, moral, ético. Porque tudo isso, irmãos, são coisas contrárias àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque se nós vivermos em função dessas coisas, nós viveremos, irmãos, segundo as inclinações naturais e as prioridades que não são prioridades do reino de Deus. Na passagem que nós acabamos de ler, Jesus menciona alguns dos objetivos que a maioria das pessoas procura alcançar, tais como riquezas, boas condições financeiras, a felicidade e coisas assim. Aos olhos do mundo, aqueles que alcançam esses objetivos são considerados abençoados, e aqueles que não alcançam são considerados, taxados como amaldiçoados. Já na Igreja de Cristo, a humildade é uma qualidade que é enfatizada, motivada e valorizada. A humildade não é apenas uma característica do discípulo de Cristo, mas é a mais importante de todas. Quando Jesus disse, bem-aventurado os humildes, ele não estava recomendando um estilo de vida para qualquer um, mas para aqueles que desejavam ser discípulos do Senhor. Para aqueles que, se necessário, estão dispostos a aceitar o tratamento de Deus quando passarem por situações delicadas, complicadas, como privações, humilhação, rejeição, pobreza, fome, lágrimas. Irmãos, para Jesus, as situações adversas podem ser uma fonte de bênção. É por isso que nessa passagem de Lucas, capítulo 6, ele alerta aos ricos, aqueles que têm em abundância, daqueles que se alegram, aos que são populares, que essa situação pode se inverter. Lucas 6, 25 a 26, o Senhor deixa bem claro, ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. A força do ensino do Senhor está em mostrar que qualquer situação, prazerosa ou não, necessariamente que estamos vivendo, sempre estarão debaixo da direção e da graça de Deus. E isso, irmãos, a nossa reação diante dessa verdade vai depender da motivação real do nosso coração e da maneira como reagimos a essas situações adversas e contrárias à nossa vontade ou aos nossos interesses. Na verdade, a abundância,
a prosperidade e a maturidade quase sempre promovem a independência de Deus, a independência do outro e a nossa autossuficiência. Por outro lado, irmãos, as pessoas desapegadas, as mais humildes, as mais simples, elas têm uma grande possibilidade de serem verdadeiramente abençoadas, porque elas não estão presas ou não são reféns daquilo que possuem. Assim, essas pessoas que não estão apegadas a essas coisas materiais, elas são mais sensíveis, mais abertas e mais prontas para buscarem a Deus e os valores do reino de Deus. Irmãos, por isso que o Senhor, ele deixa muito claro quando ele escreve em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo entendia isso quando ele escreveu em Filipenses 4:11, 12. Olha o que Paulo escreve. Não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira, e em todas as coisas, eu tenho sabedoria para agir, tanto na fartura como na fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O apóstolo Paulo, ele não se deixava levar pelas situações favoráveis ou não. Ele não se deixava se pegar pelas coisas terrenas. Ele compreendia que tudo aquilo que ele tinha era sinal da graça de Deus sobre a vida dele. E para todo seguidor do Senhor, irmãos, nós temos que aprender também essa lição, a se alegrar em toda e qualquer situação. Em tudo dai graças. Nós temos que aprendermos a nos alegrar, independente da situação, porque a nossa alegria, ela está no Senhor. Nós devemos nos alegrar nele. Então, a despeito da situação, por mais complicada que seja, a fome, a pobreza, a escassez, a rejeição, isso, irmãos, não mexe com a gente, porque o nosso Senhor, ele está no controle da nossa vida e de todas as situações. E é por isso que nós temos, ou devemos ter, uma atitude de gratidão, mesmo em meio às adversidades. E isso faz com que o povo de Deus, irmãos, seja diferente da maioria, porque o povo de Deus, ele anda na contramão do mundo, ele anda na contramão da história. O apóstolo Paulo, ele sabe muito bem a diferença entre o ritmo do mundo, o ritmo secular. Ele sabe muito bem a diferença entre as propostas do mundo e as propostas de Jesus. Olha que Paulo escreve em Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo sabia que Jesus Cristo, além de ter pago um alto preço na cruz, pela salvação dos eleitos, ele também estava apresentando um modelo para se viver. Jesus, ele sempre foi pobre, teve fome, chorou, foi rejeitado, passou pela cruz. Apesar disso, a sua vida de intimidade e de obediência a Deus o fazia completo. Jesus não precisava das riquezas e da fama que o diabo ofereceu gratuitamente a ele
durante a tentação no deserto. Diante desse modelo, Paulo, ele desejava ardentemente viver como Cristo viveu, experimentar o que Cristo experimentou, mesmo que eventualmente tivesse que passar pelo sofrimento. Paulo escreve, Filipenses 3:10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Irmãos, esse é o modelo de vida para todos os discípulos de Jesus. Humildade e obediência como sinal, mas também como resultado da nossa filiação, da nossa identidade, do nosso compromisso e também da nossa missão. No nosso primeiro estudo sobre o caráter do discípulo, vimos que as pessoas precisam estar abertas para aprenderem. Precisam ser obedientes, mesmo que isso seja contrário às nossas inclinações naturais. Irmãos, sempre nós deveríamos, como filhos de Deus, desejar obedecer, mesmo quando a desobediência parece mais atraente, ainda mais quando a desobediência não parece de todo mal ou de toda errada. E o apóstolo Paulo, ele faz a conexão entre a humildade e a obediência em Filipenses 2:8. Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência precede, irmãos, a nossa entrega total e absoluta ao Senhor. Mas a humildade, ela precede todo ato de obediência. Em outras palavras, irmãos, a obediência é resultado de quem anda com Deus, de quem deseja agradá-lo em todas as coisas, por mais difícil, por mais complicado ou até por mais ilógico que seja. O que eu quero enfatizar aqui, irmãos, que não é uma obediência às cegas, mas é o resultado de alguém que anda com Deus, que o ama, que o conhece e sabe que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A obediência, irmãos, ela revela o nosso grau de maturidade. A obediência revela a condição espiritual daquele que está pronto a fazer a vontade do seu mestre. O alvo do crente, o alvo do cristão, é crescer nas coisas da fé. Se ele tem esse desejo, isso revela humildade. E o cristão, ao andar humildemente com o seu Deus, ele prova e vê o quanto Deus é bom. Assim, o discípulo vai sendo transformado de glória em glória, na própria imagem do Senhor, pela ação do Espírito Santo nos nossos corações. Na verdade, irmãos, nem Deus, nem os homens se importam em exaltar uma pessoa que se exalta a si mesmo. Tanto Deus quanto os homens bons apreciam uma humildade, uma dignidade modesta. E é bom lembrar também, irmãos, que humildade e oração estão entrelaçadas. Quanto mais confiamos em Deus, mais nós vamos aprender, irmãos, essa lição tão importante. A humildade, a obediência são sinais de humildade que ficarão impressas em nossas vidas para sempre. O cristão deve buscar, de forma humilde, o seu crescimento espiritual quando ele exercita e desenvolve a sua fé.
como peregrinos, devemos desviar das setas da arrogância, reclinando a nossa cabeça na providência divina. Irmãos, um coração calmo e sereno, ele se manifesta na vida de todo aquele que confia e espera no Senhor. Se você está cansado das pressões para ter coisas, para ostentar, para acumular, ou pela fama e sucesso, eu tenho uma boa nova para você. Deposite a sua alma cansada diante de Deus. Não confie no que você pode fazer, mas naquilo que Jesus já fez em seu favor na cruz do Calvário. Humildemente, recline sua alma em Deus por meio da oração, da confiança nele e descanse nas promessas de paz que nós já recebemos do Senhor através da sua palavra. Irmãos, de uma forma madura, serena e humilde, Davi disse: espera no Senhor, desde agora e para sempre. É como se ele estivesse dizendo, não apenas algumas vezes ao ano, mas em todos os momentos da vida, espera no Senhor. E quando essa atitude é uma verdade na nossa vida, quando essa verdade ganha o nosso coração, isso vai nos humilhando, irmãos, a aprender a depender de Deus, a confiar no Senhor. E essa deve ser a atitude daquele que humildemente reconhece e sabe que não tem outra alternativa. Irmãos, é muito importante nós descobrirmos que nós não somos capazes, por nós mesmos, de entender aquilo que o Senhor deseja trabalhar na nossa vida e nos transformar. O que nós precisamos entender é que o Senhor está trabalhando o nosso caráter para que nós possamos, irmãos, crescer no conhecimento de Deus. Ele deseja trabalhar o nosso caráter, formando em nós o caráter de Cristo. E à medida que nós andamos na presença dele, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus preceitos, os seus estatutos, nós vamos sendo trabalhados por Deus também. E isso vai gerando em nós, irmãos, um sentimento de humildade, porque nós vamos entendendo, à medida que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos entendendo que Ele deseja trabalhar os nossos corações, que Ele deseja trabalhar e moldar o nosso caráter, porque só assim nós seremos discípulos de Jesus Cristo. E Ele está, irmãos, usando situações, circunstâncias, por mais contraditório que seja, por mais paradoxal que seja, o Senhor, Ele se utiliza das situações do dia a dia para modelar o nosso caráter. Mas para que nós possamos crescer em Cristo e no conhecimento dEle, nós temos que ser ensináveis, prontos e dispostos a aprender, irmãos, direto do Senhor. Não só ensináveis, mas nós precisamos também ser flexíveis. O Senhor muitas vezes deseja trabalhar as nossas mentes, os nossos corações, e nós queremos que Ele haja e se manifeste de acordo com a nossa agenda, de acordo com o nosso padrão, de acordo com a nossa vontade. E se isso for, irmãos, Ele não tem espaço para trabalhar os nossos corações e para modelar o nosso caráter. Então eu quero te convidar para que você possa refletir nessas lições que nós estamos trabalhando nesses domingos, se o teu coração é um coração ensinável, se você está aprendendo tudo aquilo que o Senhor deseja te ensinar, para te levar a um nível mais elevado, para te levar à maturidade cristã. Que você possa sondar o teu coração, para que você reconheça
que se você é um cristão que tem um coração e uma mente flexíveis, onde o Senhor possa nos moldar segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Irmão, se isso está acontecendo na nossa vida, nós devemos agradecer ao Senhor e continuar desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. E à medida que isso acontece, irmãos, o caráter de Cristo vai sendo trabalhado em nós. Que o Senhor nos ajude a entender o nosso papel como discípulos de Jesus Cristo, discípulos que precisam aprender do Senhor, discípulos que precisam desenvolver a sua fé, que precisam desenvolver a sua salvação. E isso só acontece à medida que nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, para que nós possamos conhecê-lo mais, saber qual é a vontade dele para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa comunidade. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que ele nos ajude a caminhar nessa direção. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou e deseja continuar nos alcançando para trabalhar a nossa mente, renovando-a pela tua palavra, mas também que nós possamos entender que o nosso caráter precisa ser trabalhado, lapidado, precisa ser modelado, precisa ser modificado para que o caráter de Cristo seja implantado em cada um de nós. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós criamos resistência, nós temos uma dificuldade de aceitar a tua vontade e o teu tratamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor ganhe as nossas mentes, os nossos corações, de tal maneira que a tua vontade, que o teu caráter seja implantado em cada um de nós. Em teu nome que nós te pedimos e suplicamos. Amém. Irmãos, no nosso próximo encontro, nós vamos falar de uma outra marca que precisa existir na nossa vida para que o nosso caráter de discípulo do Senhor precise ser trabalhado, que é a compaixão. Lucas 6, de 27 a 38. Leia durante essa semana o Evangelho de Lucas para que você possa se inteirar mais sobre essas qualidades que o Senhor deseja encontrar em cada um daqueles que lhe pertencem. Que você tenha um dia abençoado, que à noite nós estejamos lá no templo, juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, recebendo uma porção da sua palavra, que vai nos edificar e que também vai nos desafiar a viver nesta terra, aqui, neste mundo, com ousadia, com temor e também com sabedoria, essa dada por Deus. Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor te dê da sua paz.